energia para mover o jovem na vida e para a vida. E o 7, que a gente não se esqueça do que a gente faz. Tá? Daí é o 7. E durante esse período, de pandemia para cá, nós lançamos algumas obras. Eu pedi ao Felipe se poderia trazer, né? Depois ao final, se você tiver interesse, está ali à frente. Então, nós lançamos recentemente essa obra aqui, chamando Como Comunicar a Palavra de Deus a Cristãos e Não Cristãos a partir da mesma mensagem, escrita pelo Helder Favarini, a partir da sua tese de doutorado, prefaciada pelo Evangelho Dias Lopes. Ele é um dos fundadores de uma igreja lá da Espanha, de espanhóis. E geralmente ele diz assim, plantar uma igreja em outro país, às vezes é uma igreja que acaba falando de latinos, lá não. É uma igreja de espanhóis. E aí, essa experiência dele. E uma coisa é comunicar a palavra de Deus, por exemplo, no Brasil, que há uma cultura bíblica que as pessoas têm uma cultura bíblica católica, enfim, mas lá é diferente. Então, temos essa obra que lançamos recentemente. Lançamos também Dança da Antiguidade e Igreja Atual, que vocês atuam bastante nessa arte, né? E até depois, se o Felipe tiver interesse, a gente pode conversar ali, bem legal mesmo, pessoal. Quem escreveu é a Ana Chapéu, ela é da Batista do Povo, e ela é a responsável pela coreografia dos três palavrinhos. Aqui, nesse livro aqui, ela traz um panorama da história da dança, de modo geral, da dança no Brasil, a dança na Bíblia e a dança na igreja, a partir da experiência dela, com dicas de como você montar no Ministério de Dança, tá? Então, tem esse aqui também. A gente lançou um plano educacional para te ajudar a ler a Bíblia no ano. A gente tem duas propostas de plano de leitura da Bíblia, com perguntas. O que é que o texto bíblico quer dizer? Isso para fugir. O Carlos aqui sabe bem é um professor também. Para fugir daquela. Do que eu acho que o texto diz, não, o que o texto diz, então você vai responder, depois o que isso se aplica à minha vida e motivos de oração a partir dessa palavra. Porque às vezes a gente tem algumas orações que são um padrão, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa igreja, mas a gente pode aprender a orar por outros assuntos a partir da palavra de Deus. Então, a gente trouxe aqui, tem uma promoção que na conta de um plano você ganha uma Bíblia. Tem 2, 3 modelos ali, então, caso você tenha interesse, está ali. Tem o livro Ser Humano, que eu tive a oportunidade de publicar, fala sobre perdas. Aquela coisa assim, será que há algum ganho em perda? Paradoxos da vida, sabe? Então, enfim, tem isso. A partir daí, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu fui pensar qual que é a maior perda humana, qual é a maior perda? E cheguei à conclusão de que uma mãe que perde um filho, acho que é a maior perda. E aí então tem relatos de mães que passaram por essa experiência, como que a psicologia encara essa questão do luto e tal, enfim, e aí no final tem um capítulo para de alguma forma levar quem lê a Cristo, tá? E também tem outros títulos, tem uma parceria com a editora Vida Nova, então tem, por exemplo, o Legado, quem gosta, essa nossa. Então, esse Vou me ensinar a falar para acabou. Deu para entender por que eu chamo de começar a falar. Certo? Agradeço a oportunidade, pastor Felipe, você também. Obrigado e vamos lá então a palavra de Deus. Se você puder abrir sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 1.
vocês Gálatas capítulo, eu falei primeiro, mas nós vamos ver agora o capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Bem, eu atuo com jovens há cerca de 15 anos. E um dos temas que eu penso que são mais importantes para a juventude tem a ver com identidade. Conversando com outros amigos, outros pastores, falar de identidade como jovem é um assunto que é importante. Saber quem eu sou, a famosa pergunta, quem sou eu? Segundo a psicologia, a construção do eu se dá a partir de experiências, das vivências. Embora não haja um consenso na psicologia a respeito disso, mas conversando com alguns amigos psicólogos, eu entendi que essas vivências desde o ventre, desde quando você está lá na barriga da sua mãe. Por quê? Porque há registros de pessoas que durante a gestação não foram aceitas, sabe? Houve uma rejeição e acabam sofrendo daí. A construção do eu, ela vem a partir de vivências. Então, o que você pensa a respeito de você mesmo, o que as pessoas pensam a respeito de você e o que Deus tem ao seu respeito, tudo isso compõe e faz parte do que você é, mas não de forma definitiva como um ponto final, como se dissesse assim, eu sou isso e ponto. Até porque, você vai concordar comigo, que talvez até você tenha essa experiência, antes da pandemia, você era um e hoje você já não é a mesma pessoa. Então talvez o termo estamos sendo seja o mais adequado. Porém, eu sublinho aqui para você, e isso é muito importante para nós, o que Deus diz ao seu respeito precisa ser considerado e não pode ser ignorado. A palavra de Deus nos diz que Deus te chamou para ser filho. Filho. E você precisa proceder, atuar a partir disso e de outros papéis que temos no reino de Deus, como embaixadores, enfim, como servos e outros papéis que nós temos no reino do nosso Pai. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio revelar o Pai. A Bíblia também nos diz que Jesus veio inaugurar o reino. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Agora, eu destaco, dentre várias coisas que Jesus veio fazer, faz parte da sua obra, o que está no versículo 4 do capítulo 1 de Gálatas. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Vou ler a partir do versículo 3. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O que Jesus fez envolve te resgatar desta era perversa. Perverso tem a ver com mal, que se inclina a fazer o que é mal em prejudicar alguém. Liga a televisão, vai nas redes sociais, para um pouco, dá um passo atrás, olha para o mundo. A Bíblia diz que essa é uma era perversa. Você vê pais fazendo mal aos seus filhos, você vê filhos fazendo mal aos seus pais, cônjuge fazendo mal um para o outro, e outras
isso, preciso mencionar que foi por causa da perversidade humana que Deus disse que não contenderia mais com ele para sempre, por isso o homem viveria 120 anos, que está lá em Gênesis capítulo 6, antes do dilúvio. Foi por causa da perversidade que Deus fez o que fez. Olha o que Deus diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Foi isso que fez com que Deus enviasse o dilúvio. Deus se arrependeu de o homem, então você conhece tanto. Por isso, eu quero então, de forma bem prática, vou tentar ser bem objetivo aqui com vocês. Eu quero trazer alguns conselhos em relação, conselhos bem práticos, em relação a assumir um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Conselhos bem práticos. E se você quiser me acompanhar, eu vou me basear em Gálatas capítulo 1 e capítulo 2. Isso porque o apóstolo Paulo está falando a pessoas que há pouco tempo haviam assumido esse estilo de vida cristão. Pouco tempo, porque Paulo vai dar uma bronca nos Gálatas, dizendo assim: me admira que vocês em tão pouco tempo estejam abandonando a verdade do Evangelho, abandonando a Deus. Então, o primeiro conselho, a partir desses 2 capítulos, é: não abandone o verdadeiro Evangelho para seguir um outro ou um falso Evangelho. Versículos 6 a 9, Paulo diz: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, como anjo dos céus, preguem um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E Deus segue palavras duríssimas. Então, não abandone o verdadeiro Evangelho para seguir um outro. Quando o apóstolo Paulo está falando de um outro Evangelho, ele está falando de uma outra natureza, que é fruto da perversão humana. Alguém perverteu o verdadeiro Evangelho. E aí nós podemos parar e pensar nos evangelhos que estão sendo oferecidos hoje em dia. Deixa eu dizer algo para você: o evangelho que não apresenta que o ser humano, por natureza, é rebelde, se rebelou contra o Criador, não é o evangelho. Um evangelho que não apresenta Jesus crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia, e depois de 40 dias falando aos seus discípulos a respeito do reino de Deus, subiu aos céus, mas que está para voltar, não é o Evangelho. O Evangelho que não propõe mudança, o change, não é o Evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer: se um anjo, ou eu, qualquer pessoa falar algo diferente do que vocês já ouviram, seja amaldiçoado. Então, não abandone o verdadeiro evangelho, porque seria o mesmo de você estar rejeitando o convite de Deus para você fazer parte do reino. Sua nova vida, o seu novo estilo de vida em Cristo tem por base Jesus, tem por base o Senhor, bem como o seu Evangelho. Por isso, não abandone. Em segundo lugar, busque a aprovação de Deus e não dos homens. Estamos falando de assumir um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Não busque a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. O apóstolo Paulo
estava fazendo era para agradar as pessoas. Sua resposta é clara: eu sou leal a Deus. A minha lealdade é a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E ele deixa claro para nós o seguinte: ser servo de Cristo não compactua com agradar a homens. Explico. Uma coisa é você amar as pessoas, você ser agradável às pessoas. Jesus era uma pessoa agradável. As pessoas gostavam de estar perto, as crianças gostavam de estar perto de Jesus. Jesus é uma pessoa agradável. É claro que para os religiosos, para a classe religiosa, para aqueles que queriam permanecer no eu, aí Jesus incomodava. Mas Jesus era e é uma pessoa agradável. Mas Jesus deixa claro: você querer viver para agradar a Deus e ao mesmo tempo agradar as pessoas, não vai encontrar respaldo. Até porque a palavra de Deus nos diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Por isso, nessa nova vida, busque a aprovação de Deus e não dos homens. Como é uma conferência jovem e todos nós aqui somos jovens, a diferença, porque eu aprendi, são jovens há mais tempo, certo? Certo, professor? Mas não queira ser popular nas redes sociais. Os likes, ter o maior número de seguidores, isso é ilusão. Sabe, você fazer. Nós vimos aqui jovens usando de uma arte para louvar a Deus, para comunicar algo de Deus para as pessoas, mas não use isso para que as pessoas te aplaudam. Porque, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: quem quiser viver piedosamente vai sofrer perseguição. Não se engane. Não venda os seus valores. Não negocie as bênçãos de Deus por um prato de mentira. Uma coisa é você ser relevante nas redes sociais. Uma coisa é você influenciar positivamente. Outra coisa é você querer o aplauso das pessoas. Por isso, assumir esse novo estilo de vida busque a aprovação de Deus. Aleluia. E não que os homens e seus amigos falam: você é o cara. Mais importante lá no secreto, nesse tempo de comunhão, nós olhamos, nós estamos diante do Senhor, nós olhamos para Deus, temos paz de que Deus está se agradando de nós. Terceiro lugar, experimente a verdadeira transformação que o Evangelho, que só o Evangelho pode produzir na vida de alguém. Versículo 11, o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado, ao contrário, recebi de Jesus por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. E o texto 7, depois, se você quiser, com calma, por favor, leia. O apóstolo Paulo, você conhece a história dele, ele era um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. E ele tem um encontro com o Senhor ali no caminho, ali na estrada para
você me persegue? Talvez Saulo dissesse assim: quem que é? Jesus? Eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo eles. Mas há um detalhe: Jesus fala assim, você está me perseguindo. Mexeu com a igreja, é mexer com Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo, ele disse que era um perseguidor e violento. Ele busca cartas para prender cristãos, o Saulo, né? Mas quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele passa de um perseguidor para um pregador. E ele era conhecido, olha, aquele que nos perseguia, agora anuncia. Jesus quer mudar a sua vida. Porque, meus irmãos e amigos, o Evangelho de Jesus Cristo não é um Evangelho de adesão, é um Evangelho de conversão. Gente, mudança. Não é um Evangelho de, olha, venha para Jesus e fique do jeito que você está. Aliás, Deus chama tanto que não quer que você continue do jeito que você está. Deus quer transformar a sua vida, tendo por referência Filho de Jesus Cristo. E Paulo, então, ele representa bem o que é essa mudança. Então, você precisa experimentar essa transformação que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Eu não posso fazer isso na sua vida. Os pastores, por mais que amem vocês, não podem promover essa mudança. Só o Espírito Santo pode produzir essa transformação na sua vida. É algo que vem de dentro para fora, não é algo de fora para dentro, é Deus. Por isso que é um equívoco achar que nós cristãos, a nossa vida, essa nova vida, nós fazemos porque algum homem, um ser humano, manda a gente fazer as coisas. Nós fazemos porque amamos o Senhor. As leis de Deus agora estão gravadas dentro do nosso coração. No nosso espírito nós queremos fazer a vontade de Deus. Não é algo de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. Se me permitem, rapidamente, quando era mais jovem, aqui eu me sinto à vontade de fazer isso. Quando eu falo nós jovens, eu percebo que não tem muito amém. Aí eu mudo meu discurso. Embora na nossa igreja eu sou idade de corte. Já que eu sou o pastor Jorge, da minha idade para baixo, todo mundo é jovem. Quando eu era mais jovem, por uma época da minha vida, embora eu tenha nascido no lar cristão, filho de crente não é neto de Deus. Quando eu nasci no lar cristão, evangélico, fui à igreja e foi muito importante para mim. Aprendi valores do reino de Deus que estão gravados até hoje na minha vida. Mas na adolescência, eu saí da igreja. Embora aos domingos eu estava no culto. Se é que você está me entendendo. Aos sábados eu ia para as palavras, mas aos domingos eu estava na igreja. E um dia, passado um período, eu estava no congresso de jovens. E o pastor que pregou fez um apelo, nem lembro qual era o apelo, mas muitos jovens foram ali. E um mover ali, eu fiquei no meu lugar, assistindo aquilo que estava acontecendo, mover ali. E Deus falou no meu coração, o Espírito Santo falou no meu coração assim: eu faço a diferença na vida dos jovens, eles são diferentes porque eu faço a diferença na vida deles. Oh, meu Deus! Isso me convenceu. Internamente eu falei: Deus, se é assim, eu quero mudar. Sabe por quê? Porque quando
saía às festas, eu bebia. Quando eu chegava em casa nas madrugadas, tinha vezes que eu pensava, agora só semana que vem para viver isso de novo, eu não vou ter que pagar. Sabe um vazio? Eu vivi isso. É um vazio. Mas quando nesse congresso eu falei, Jesus, se assim eu quero mudar, eu falei, só ele ouviu essa oração. Eu vou contar para vocês, mas só ele ouviu. E a vida nunca mais foi a mesma. Aquele vazio existencial, nunca mais. Nunca mais. E se eu contar para vocês que uma vez, ainda nesse processo, né, eu estava numa dessas festas, som lá em cima, escuro. Sempre quando eu chegava, eu pensando que já viram ali, né? Então, eu pensando que eu vou dizer. Quando eles crescerem, eles vão saber, mas. Ou eu chegava e já ia beber alguma coisa. Numa dessas vezes, Deus falou comigo lá dentro. Ele falou, Sérgio, você não precisa disso para ser alegre. Daquele dia eu parei. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus Cristo quer transformar a sua vida e a sua história. Se é o seu caso, seu coração deve estar aqui. Deus, sua vida em Cristo, sua nova vida é nova, não é remendo. É nova, eu creio. Jesus disse a Nicodemos que para você ver, para você entrar no reino, você precisa nascer de novo. Gente nova. Em quarto lugar, estão juntos? Em quarto lugar, entenda e aceite que a verdade é e sempre será verdade. E aqui eu quero falar sobre autenticidade, sobre testificação do Evangelho, sobre a verdade do Evangelho. Nós vivemos um tempo das vários nomes, mas a uma mais recente aí de pós-verdade. Pós-verdade é um termo assim, utilizado muito porque as pessoas elas estão muito mais, aceitando muito mais como verdade a opinião das pessoas do que um fato em si. Se uma pessoa de referência diz, eu sinto que é isso que está acontecendo, as pessoas aceitam mais isso do que um fato. Por isso que um dos nomes é de pós-verdade. Mas deixa eu dizer algumas verdades sobre a verdade. A verdade ela é descoberta e não é inventada. A verdade ela é transcultural. O que é verdade no Brasil? É verdade na Espanha, na África. É verdade transcultural. O céu é azul. É aqui, não é em qualquer lugar. Jesus é Deus. É aqui em qualquer lugar. A verdade ela é imutável, embora a nossa crença sobre ela possa mudar. O céu é azul, mas para mim não é. Problema seu. Mas o céu continua sendo azul. Deus fez o homem e a mulher. Isso é verdade. As crenças das pessoas não podem mudar a verdade, por mais honestas e sérias que elas sejam. Para mim não é assim. Tudo bem, mas a verdade continua sendo a verdade. E finalmente a verdade não é afetada pela atitude de quem a professa ou de quem a nega. Não é porque eu falo que é verdade, que ela é verdade. Ou porque eu digo que não é verdade, que não é verdade. A verdade é a verdade, independentemente de quem a professa. Só para contar algumas estacas a respeito da verdade. A experiência do apóstolo Paulo com Jesus foi tão verdadeira, o evangelho que ele recebeu tão legítimo, que havia testificação com os demais apóstolos. Se você ler o primeiro capítulo de Gálatas e o capítulo 2, o apóstolo Paulo fala assim: olha, quando eu tive um encontro com Jesus, eu só fui me encontrar com Pedro 3 anos depois. Quando eu cheguei lá, acho que ele só tinha visto de Tiago, se eu não me engano,
do apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. 3 anos depois. E aí ele diz que passou-se 14 anos para ele voltar a subir a Jerusalém por causa de uma revelação. E os demais apóstolos, tidos como coluna, estenderam a mão direita para eles em sinal de comunhão, porque viram que o que ele estava recebendo era de fato de Deus. Ou seja, a verdade não precisa ser enfeitada. A verdade é a verdade. Você não precisa dourar a pílula. A nós, nessa nova vida, nós anunciamos a verdade. Nós proclamamos a verdade que não é nossa, no sentido de que nós que estamos com a verdade. Passa a ser nossa verdade porque nós abraçamos a verdade. Passa a ser nós encarnamos de alguma forma a palavra de Deus, a verdade. Mas a verdade é de Deus. Nós anunciamos, nós pregamos, nós proclamamos, deixamos que o Espírito Santo faça. Glória a Deus. Então, quando nós falamos da verdade, da testificação, o Espírito de Deus testifica. O que vocês estão anunciando, o que nós no carro anunciamos, é de Deus. Se é a verdade do Evangelho, se é de Deus, nós não precisamos, sabe, fazer maravilhas. Sua nova vida deve ter por base a verdade de Cristo, sem esforços, porque nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade, segundo aos Coríntios 13. Em quinto lugar, não seja verdadeiro, não seja falso. Muito respeito a vocês, a igreja, eu falo, não seja hipócrita. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que quando ele foi aos 14 anos, e esteve com Pedro, ele viu uma cena de Pedro que não estava de acordo com a verdade do Evangelho. E Paulo chamou a atenção de Pedro. Pensa, chegou depois, falou, por quê? O que Pedro estava fazendo? O que estava acontecendo? Quando o Evangelho, o Espírito Santo desceu, o Evangelho se estendeu não só aos judeus, mas aos que não eram judeus, como nós, gentios, o Evangelho agora estava para nós também. Os judeus que estavam aceitando a Cristo como Senhor, estavam vendo que os gentios estavam aceitando a mensagem. Então, peraí. Tá bom, vocês podem então seguir a Cristo, mas vocês precisam também se circuncidar. Então, assim, não é só pela fé, não é só pela graça, mas vocês precisam também fazer algumas coisas da lei. Isso gerou discussões, chegou inclusive a ter um concílio de Jerusalém que discutiu ali os apóstolos o assunto. E aí o que Pedro então estava fazendo? Quando Pedro estava, isso que Paulo viu, quando Pedro estava com os da circuncisão, ele agia de um jeito. Quando estava com os gentios, ele agia de outro. Quando Paulo viu, falou, pode parar. Pode parar. Quando você está com os gentios, é de uma forma, mas você não está vivendo de acordo com a verdade do Evangelho. Chamou a atenção de Pedro. Então, assumir esse novo estilo de vida, essa nova vida em Cristo, seja verdadeiro. Seja o que você é, onde quer que você esteja. Eu não sei se você já observou isso, mas parece que a
a mensagem. Olha o que o Diniz escreveu, ele parafraseou, né? Escreveu numa linguagem livre a Bíblia a respeito desse texto, os versículos 19 e 20 ali, que foi o que nós lemos no início, quando eu comecei. Olha o que ele diz: eu explico o que aconteceu comigo. Isso o apóstolo Paulo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Então desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso, me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. O meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Eu não volto mais atrás. Aleluia. A vida, nova vida em Cristo. A prova que eu posso contar aqui aos Gálatas era por causa do seguinte: eles receberam o Espírito Santo pela fé, aceitaram a mensagem, mas estavam agora querendo se aperfeiçoar pelos méritos próprios. Tudo bem. Para nós seria algo mais ou menos assim: você aceitou a Cristo, entendeu o sacrifício na cruz, que foi para perdoar os seus pecados, você reconhece Jesus como seu Senhor, como Salvador, pela fé, pela graça. Mas agora, para eu continuar sendo aceito por Deus, eu não posso, não estou dizendo que você pode faltar, mas entenda a ilustração. Eu não posso, eu preciso estar em todos os cultos, eu tenho que dar os dízimos, eu tenho que ajudar as pessoas idosas na rua, ou seja, é o que eu faço de bom que vai me manter sendo aceito por Deus. E Paulo falou assim: não, senhor, você começou pela fé, precisa continuar pela fé. E aí o apóstolo Paulo fala assim: eu fui crucificado com Cristo. A crucificação ainda tem efeito na minha vida. Eu morri. Aleluia. Glória a Deus. E agora a vida que eu vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me deu vida. E ele não se anula. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O chamado de Jesus, eu estou caminhando para terminar. Jesus disse: quem quiser vir após mim, essa nova vida, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus estava indo para Jerusalém, ser crucificado, em favor dos pecadores, como eu e você, mas a cruz não deteve. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. O convite de Jesus para segui-lo é: pegue a sua cruz, vá para a cruz, mas ressuscite. Viva a vida de ressurreição. Jesus ressuscitou e com Ele nós ressuscitamos. Já vivemos pela fé da ressurreição. Se tivermos que passar pela morte, sabemos que ressuscitaremos. Ou seremos arrebatados por Jesus logo mais nos chamar. Mas viva essa nova vida, esse novo estilo, é uma vida de ressurreição, é a vida ressurreta. O convite de Jesus não é para você ficar lá na cruz. Morra, mas pela fé viva a vida de ressurreição. Para terminar mesmo agora, eu quero dizer o seguinte: a frase que o Felipe mencionou, e Deus teve uma aplicação sobre essa frase. Se você perguntar, no início eu falei
lógica. Se você estivesse no lugar de Deus e visse o mundo como está e falar, não preciso fazer uma novo, isso aqui está sendo destruído, da forma como está, não dá para fazer algo novo. Você levaria os seus habitantes do jeito que eles estão? Talvez não. Por quê? Ele faria o mesmo para esse mundo novo o que fez com esse. Então o que você faz com gente nova? Com qual referência? O Filho de Deus. Jesus está fazendo pessoas, hoje Deus está trabalhando na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam totalmente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que está acontecendo para você que ama a Deus, Deus vai fazer de algum bem isso, para que você seja cada vez mais parecido com Ele. Qual é o modelo de humanidade? O apóstolo Paulo diz assim: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O nosso modelo de humanidade é Jesus Cristo. E eu falo que aconteceu no livro do ser humano, porque quando Jesus estava com os seus discípulos e eles veem um homem cego, eles dizem assim: Jesus, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse assim? E a resposta de Jesus é surpreendente, porque os discípulos dizem assim: tem causa e tem efeito, alguém errou. E Jesus surpreende assim: nem ele nem os seus pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E para além da cura física, que foi a glória, quando aquele homem abre os olhos, ele não só está diante de Deus, mas ele está diante da verdadeira humanidade, do que é ser humano. Porque se você se comparar comigo, humanamente falando, talvez em alguns pontos eu sou melhor que ele nisso, talvez não nesse ponto, mas se nós nos compararmos, humanamente falando, com o modelo de humanidade que é Jesus, estamos no caminho a percorrer para melhorar. E é isso que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Glória a Deus. Quero, se o Pedro me permitir, eu quero terminar fazendo uma oração. Você, talvez, não vou, depois do Pedro vai subir, enfim, mas de minha parte eu quero orar. Para você que talvez Deus falou no seu coração e talvez você nunca fez isso e assumir, quer viver essa nova vida, abundante de Jesus. Então, eu quero orar por você, se esse é o seu caso. Agora, talvez possa ser que você, assim como eu, frequente a igreja, muito bem, frequente a igreja, mas não teve ainda uma experiência com Jesus verdadeiro. Você vê o Felipe aqui, os demais aqui, sabe, está acontecendo alguma coisa, você se sente fora, você não consegue ver. O reino, para ver, tem que nascer de novo. Você fala, poxa, eu quero orar por você também por isso, para que Deus faça essa obra na sua vida, tá bom? Então, se você puder ficar de pé, se é o seu caso, um desses, você fala, eu quero viver essa nova vida. Vou pedir qualquer uma dessas situações. Se você levanta a sua mão no seu lugar, e esse levantar a mão, é você fazer isso diante de Deus. Gesto, Deus, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero viver essa nova vida. O Senhor falou comigo, então eu peço que você levante a sua mão, feche os seus olhos, nós vamos orar.